inclusive, essa aqui é a versão em inglês, ela tá, né, toda em inglês, e essa foi a primeira leitura totalmente em inglês que eu fiz. E eu fiquei tão feliz. Oiê, eu sou a Rani e esse é o meu diário de leitura. Desde já eu quero te agradecer por você estar aqui nesse vídeo, estou muito feliz de ter você aqui. E se você ouvir algum miadinho, é a minha gatinha que está aqui nos meus pés, tá? E o tema desse vídeo é a minha Retrospectbook 2025, com todos os livros que eu li esse ano. Eu já gravei um vídeo como esse lá no meu Instagram, mas lá a gente tem muito pouco tempo para falar um pouco mais, né, sobre cada história e falar um pouquinho, assim, das opiniões sobre cada livro. Por isso eu decidi trazer esse tema de vídeo aqui para o YouTube, que aí a gente pode falar um pouquinho mais aqui, de uma forma mais tranquila. E, desde já, isso não é uma competição. Se você leu muito, se você leu pouco, não interessa. O interessante é que você tenha lido pelo menos um livrinho, pelo menos o rótulo da garrafa de refrigerante. Isso importa, é que você tenha lido. Meu Deus, gatinha. E vamos lá, de fato, né, para as leituras desse ano de 2025. Eu quero começar falando desses dois livros aqui, Sombria e Solitária Maldição e Feroz e Dilacerado Coração, livro um e livro 2. O nome dessa saga é The Curse Breakers, da Bridget Kemmerer, e são três livros, na verdade, eu só li o um e o dois. O terceiro eu ainda não li, filha. O terceiro eu ainda não li porque ele ainda não veio para o português. Inclusive, estou cogitando a possibilidade de comprar em inglês e ler em inglês mesmo. Mas são três livros no total. E essa leitura, ela foi um achadinho, assim, esse ano. Eu comecei a ler esses livros sem dar nada por eles. Eu achei que eu não fosse gostar muito. É mais uma fantasia, né? As fantasias estão super em alta aí ultimamente. E aí eu pensei, vou dar uma chance, vou ler. E aí, quando eu li, eu me surpreendi, porque eu simplesmente amei. A escritora, ela colocou uma vibe bem política aqui na história. Ela acontece na era medieval, né? Então tem príncipe, tem rei, toda essa vibe assim. E a mocinha do livro um, ela é algo que nós não estamos esperando, né? Que normalmente tem aquele padrão de protagonista que a gente já espera, mas ela tem aí algo de diferente das protagonistas e eu simplesmente amei isso. E como que funciona aqui as narrativas desses dois livros aqui? O livro um é narrado por dois personagens, que é o Ren e a Harper. Então, cada capítulo vai sendo intercalado, né? Um capítulo do Ren e um capítulo da Harper. Ele é todo narrado dessa forma e é bem legal porque aí você consegue ter a perspectiva dos dois personagens. Inclusive, esse tipo de narrativa é a mesma narrativa que eu adotei para o meu livro, Alva Pele, como você pode ver aqui. Essa é a primeira impressão de Alva Pele. Se você já me segue aqui no canal, você viu o vídeo onde eu estava recebendo esse presente. Então, o livro adota esse estilo de narrativa. E o livro 2 também. São dois personagens que vão narrar. Só que aí, nesse livro 2 são dois personagens diferentes, que é a Lia Mara e o Gray. Então, um casal aqui e um casal aqui, os dois do mesmo universo, os dois dentro do mesmo conflito, né? Dentro ali da mesma história. Mas então a gente tem quatro perspectivas diferentes do que tá rolando aqui. Então, simplesmente assim, amei. E é o que eu falei pra vocês. Tem ali uma vibe política acontecendo, tem a maldição, obviamente, né? Sombria e solitária maldição. Mas eu simplesmente amei e eu quero muito ler o livro 3 para ver o desfecho da história. Estou muito ansiosa para ler o 3. E eu pretendo ler aí ele no próximo ano, se eu não conseguir na versão, se não vir a versão em português pro Brasil, vou ler ele em inglês mesmo. E dos dois, o meu preferido foi Feroz e Dilacerado Coração. E esse aqui, eu amei tanto, mais tanto, mais tanto, o 2, que ai, é o meu xodózinho, o meu preferido. Eu me apaixonei. E, enfim, foi muito prazeroso desses dois livros, porque eu fiquei com aquela assim, sabe quando você não tá esperando que a história seja boa, e a história é boa, e aí você fica surpreso, assim, bem animado? Foi a sensação que eu tive, sabe? Às vezes é até bom a gente não criar expectativas, porque aí quando a gente é surpreendido, é uma sensação maravilhosa. Enfim, eu deixo essa indicação aí pra quem gostar de fantasia. Outro livro que eu li em 2025 foi o The Little Prince. E sim, gente, eu sou uma escritora muito sem vergonha, porque em plenos 28 anos de idade, eu ainda não tinha lido The Little Prince. E assim, é uma vergonha, né? Uma pessoa que se chama escritora nunca ter lido essa história. Mas eu nunca tinha lido. E, inclusive, essa aqui é a versão em inglês. Ela tá, né? Tudo em inglês. E essa foi a primeira leitura totalmente em inglês que eu fiz. E eu fiquei
tão feliz, porque eu nunca tinha lido um livro inteiramente em inglês, né? E aí esse ano eu decidi, eu falei, não, eu vou treinar o meu inglês, vou me engajar e vou ler um livro completamente em inglês. É claro que ele não é tão grande, mas assim, não fui muito ambiciosa, eu fui com calma. E aí eu consegui ler ele inteiro em inglês, eu fiquei muito orgulhosa de mim mesma, fiquei bem feliz. E eu amei ter começado por esse livro, porque, gente, sinceramente, eu não sei se você já leu, mas se você já leu, você vai entender do que eu tô dizendo. Essa história é tão preciosa, mas tão preciosa. Tem tanta coisa boa rolando aqui. E eu amo como tem essa parada de ser um conto para criança, mas de ter tanta profundidade, sabe? E tanta coisa densa aqui dentro. Ah, enfim, eu amei muito, amei muito. E a minha frase preferida é que você é responsável por aqueles que você cativa. Eu amei essa frase. Enfim, esse livro é perfeito. Se você não leu, leia O Pequeno Príncipe, porque você não vai se arrepender. Mais um livro que eu li esse ano foi Deuses Humanos, do H.G. Wells. O H.G. Wells, ele é um escritor britânico, né? Britânico da Inglaterra, espero que eu não esteja falando besteira aqui. Ele é um dos clássicos, assim, né? Escritores clássicos. E quando eu vi esse livro, eu fiquei bem empolgada para ler. E, cara, gostei muito do que tá rolando nesse livro. Essa história, ela conta a história de um lugar que se chama Utopia. O personagem, ele é meio que abduzido e levado para uma outra realidade. Então, ele sai da Inglaterra e ele chega num lugar que se chama Utopia. E como o nome já diz, é uma utopia, ou seja, um mundo perfeito. E aí o personagem, que é o Senhor Barnstaple, isso, ele começa a descobrir o que está rolando naquele lugar, por que aquele lugar é tão perfeito e como eles fizeram para chegar, né, nessa realidade utópica de mundo. E eu não vou falar muito para não dar spoiler, mas é bem legal, rola muitas críticas sociais e econômicas dentro desse livro. Mas eu gostei muito de ter lido, eu amei essa história e eu acho que em algum momento eu vou reler esse livro porque apesar dele não ser tão grande, tem muita coisa rolando aqui. Então eu acho que vale a pena, assim, sabe? Pra quem gosta de uma coisa mais cabeça, uma ficção assim um pouco mais cabeça, mas pra quem gosta, fica a minha indicação. Eu amei e sinceramente essa capa é perfeita, dá até pra tirar. É linda essa capa, eu amei. Inclusive eu comprei ele por 2 motivos. Pelo H.G. Wells, porque, né, pelo nome do escritor, e pela capa, porque eu achei perfeito. Outro livro que eu li esse ano, e na verdade é um livreto, é Deus Deseja que Todos Sejam Salvos, do John Piper. Quem não conhece o John Piper, né? Grande John Piper. Se você é cristão, você provavelmente conhece esse nome. Se você não conhece esse nome e você é cristão, tá tudo bem. O importante é que você conheça Jesus. Mas você devia ler alguma coisa do John Piper. Tem muita. Gente, assim, é pequenininho, é muito pequenininho, mas tem tanta coisa aqui, porque, sinceramente, eu vou reler esse livreto, porque é bem denso, bem denso. A escrita do John Piper, ela é uma escrita bem densa. Você tem momentos que você para e pensa, será que eu realmente sei ler? Porque esse português que tá aqui, honestamente, então, assim, é bem, bem, bem denso, bem complexo, e eu gostei muito do que tá rolando aqui dentro. Ele faz essa pergunta, né? Se Deus deseja que todos sejam salvos, e ele responde essa pergunta dentro desse livro, então vai falar sobre a eleição, sobre predestinação, que é um assunto bem sensível aí, né, no meio da igreja. Então, se você se interessar por esse tema, se você gosta de livros nesse estilo, né, mais teológico, né, mais evangélico, fica aqui a minha dica. Ele é bem curtinho, rapidinho você lê, eu li super rápido, gostei pra caramba e eu vou ler novamente, com toda certeza, definitivamente. Outra coisa que eu li esse ano é Cristo Fonte de Prazer, do Alessandro Vilas Boas. Esse livro aqui, ele tá fresquinho, assim, ele acabou de sair do forno. O Ale lançou ele muito, muito, muito recentemente. Muito, muito recentemente. Eu vou até olhar aqui na ficha catalográfica. Ele tá como primeira edição em agosto de 2025, que provavelmente foi a data, né, que foi catalogado o livro, mas o lançamento ainda foi mais recente do que isso, que ele lançou na conferência de Zuscop, que é bem mais pro final do ano que rola essa conferência, né? Então ele tá muito fresquinho. Gente, esse livro aqui é perfeito. Tô amando tanto. E assim, super denso também. O Ale, ele escreve muito bem, gosto muito, gostei muito do estilo da escrita dele. Esse foi o primeiro livro que eu li dele. Ele tem outros livros, mas esse foi o primeiro. E, inclusive, dentro desse livro, ele dá algumas indicações de outros livros que ele escreveu, e eu pretendo lê-los.
porque eu curti bastante. E assim, essa temática aqui, Cristo Fonte de Prazer, cara, é muito legal, porque ele vai refletir muito sobre Cristo ser a centralidade, né, do evangelho. E apesar de esse ser um tema bem óbvio, né, para quem é cristão, ele reflete em como nós. Tem até um capítulo em que ele fala de como nós criamos um ídolo, chamamos esse ídolo de Jesus e começamos a servir a esse ídolo, moldando um Deus à nossa imagem e não servindo a Jesus de fato. E, cara, tem muito confronto aqui nesse livro e um convite mesmo a gente colocar Jesus no centro, assim, de todas as coisas. E ele entra em temas muito específicos, ele fala sobre escatologia, ele fala sobre ver Cristo na arte, em coisas bonitas, assim, é bem, bem, bem legal. Ele esmiuça muito bem, assim, cada temazinho. Eu li bem devagar, assim, fui bem com calma, mas eu amei. E eu vou indicar esse livro para todo mundo que eu conheço a partir de agora, porque é um livro muito, muito bom e é lindo, né, gente? Olha essa capa branca, com esses detalhes em azul, sério, tá muito bonito. E ele tem umas capas todas em azul, assim, por dentro. Cara, a Jesuscopy arrasou esse livro. Meu sonho um dia é a Jesuscopy lançar um livro meu. Senhor, vou jogar para Deus aí. Mas sério, eles foram muito excelentes aqui. Ficou muito, muito, muito bonito. Por último, mas não menos importante, nós temos a saga Harry Potter. Eu fiquei durante todo o ano de 2025 lendo a saga de Harry Potter. Então, o que que eu fui fazendo? Eu lia um livro e aí eu lia outro livro, né? Por exemplo, o The Little Prince. Aí depois eu li o dois e lia outro. Então, eu fui intercalando cada livro da saga, eu fui intercalando com outra leitura. O único que eu não intercalei foi o 5 e o 6, que aí eu li um bem depois do outro. E, cara, não decepciona. Não decepciona, é muito legal. Eu já amava os filmes, e aí poder ler os livros, eu amei também. Gostei muito, fiquei muito feliz de conhecer, né, a história. E, cara, eu fiquei muito surpresa em saber que as adaptações, assim, em relação às adaptações que a gente vê por aí, que as coisas ficam muito diferentes, por exemplo, Divergente, as adaptações de Harry Potter, eu achei que elas estão, assim, bem, bem, bem parecidas. O último, então, cara, Relíquias da Morte tá muito, muito, muito parecido. Tem uma coisa ou outra, né, que, que tem no livro e não tem no filme, mas, cara, eu achei que fizeram um trabalho muito bom na hora de adaptar os livros, porque ficou bem parecido. E eu amei ler amei ler a saga de Harry Potter, né, sempre foi minha saga preferida e favorita da vida, falando de filmes. E aí agora conhecer, né, a história, conhecer a escrita da J.K. Rowling, que eu não conhecia, nunca tinha lido nada dela, eu simplesmente amei. Dá pra entender porque que Harry Potter é esse grande sucesso. A J.K. realmente criou um universo, ela criou uma economia, ela criou um governo, ela criou heróis, ela criou figuras históricas. Cara, é muito, muito legal. O nível de detalhe que existe em Harry Potter. É simplesmente muito, muito, muito muito bem bolado, muito bem construído esse universo aí que a J.K. fez. E o que eu mais gostei é que Harry Potter é sobre o bem vencendo o mal. E isso é muito legal, porque eu sei que existe aí um burburinho de que, ai, cristãos não podem ler Harry Potter, porque ele é um bruxo, biriri bororó. Eu sei que existe essa discussão, mas se você tem essa opinião e você nunca leu Harry Potter, eu quero te dizer, Harry Potter é sobre o bem vencendo o mal. Harry Potter é sobre isso, sobre o bem vencendo o mal. E o que é essa vida, se não Deus, o bem, a raiz de todo bem, vencendo o mal, né? Então, tem até umas características bem messiânicas, assim, no Harry, sabe? Dele ser o eleito e tudo mais. Então, tem uma paradinha ali. Então, cara, eu gosto muito. É uma literatura infanto-juvenil. Com certeza vou repassar isso para os meus filhos. Vou querer que meus filhos conheçam essa história, porque tem muita coisa rolando aqui, tem muita coisa boa sendo ensinada aqui. Enfim, foi muito prazeroso ler. Eu amei, né, ter contato. E é isso, esses foram todos os livros que eu li no ano de 2025. Essa é a minha lista. Eu não li muito, né? Eu sei que tem gente que lê muito mais que eu, mas eu sou uma pessoa bem devagar para ler. Eu não sou essa pessoa que eu leio o livro muito rápido, eu leio devagar. Mas eu também não fico, sabe? Não entro nessa parada de competição de ler milhares de livros dentro do mesmo ano. Não. Eu leio com calma, eu leio aquilo que eu quero ler e tá tudo bem. Então, eu espero que você tenha gostado. Me diz se você já leu alguma dessas coisas que eu já li aqui, qual que é a sua opinião, se você compartilha da mesma opinião que eu.
E compartilha comigo a sua retrospectbook. O que você leu em 2025? Eu quero muito saber. O que você leu que eu não li e você acha que eu deveria ter lido? Conta pra mim. E eu te convido a fazer um vídeo nesse modelo. Entre lá no meu Instagram, @rani.asouza. Tá lá a minha retrospectbook. Tá lá o modelinho, o estilo de vídeo que eu fiz. Se você gosta de falar de livros nas redes sociais, pega lá aquele modelinho que eu fiz e faz a sua retrospectbook. Vamos, né, criar aí, talvez, essa corrente de pessoas falando do que leram em 2025. E é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu comentário. Não esqueça de curtir, de interagir com esse vídeo. É muito importante que você faça isso para que ele chegue em mais pessoas que gostem de literatura, né? Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Eu quero a sua inscrição aqui. Vamos criar aqui a nossa comunidade de leitores. Vamos criar aqui. Já existe o Booktube, gente? Deve existir o Booktube, porque existe o BookTok, existe o Book Instagram, deve ter o Booktube. Se não tiver, criamos. Com certeza tem. Então, vem comigo, né? Nessa comunidade de leitores. Deixa para mim o seu comentário. E é isso. Espero que você tenha gostado. E a gente se vê em um próximo vídeo. Um beijo.